No último vídeo, então, nós criamos o programa dup1.go e que esse programa, o que ele faz? Ele conta aí a quantidade de palavras repetidas de entrada, né? Como entrada no terminal. Tá? Vou executar aqui o programa, só para a gente relembrar. Então, vou run dup1.go. E aí, lembra, eu coloquei aqui uva, pera, banana, uva novamente, enter, enter. E ele contou aqui a quantidade de vezes que uva e pera se repetiram, tá? Então, se só aparece uma vez, como é o caso de banana aqui, ele não conta, tá? Então, o if aqui, ele só vai entrar se for maior que 1. Tá? Então, o programa fazia isso, né? Conta aí as palavras duplicadas, né? Seria interessante se esse programa, além dele receber aqui as entradas via terminal, né? Via teclado, seria interessante também que esse programa lesse arquivos, né? Lesse arquivos e contasse essas palavras duplicadas, ou identificasse essas palavras duplicadas em arquivos. Então é isso que nós vamos fazer agora nesse vídeo. Tá? Então, como sempre, eu prefiro começar um programa do zero para treinar, né? Memorizar os comandos da linguagem Go. Então vamos criar aqui um programa que então é o dup2.go. E como sempre, declaro o pacote, package_main, funcmain. E o que nós queremos então? Nós queremos, novamente, né, queremos contar, né, as palavras duplicadas. Então, cria lá o mapa, né, o counts, utilizando a função make. E vamos criar aqui o nosso mapa, que a chave é do tipo string e o valor é do tipo inteiro. Tá? Novamente aqui. Pronto. Então, a chave é do tipo inteiro. Criamos aqui counts novamente. E agora nós vamos criar uma variável que vai armazenar o arquivo que vai ser lido. Tá? Então, files, né? Pode ser mais de um arquivo. Nós vamos ler esses arquivos utilizando aquele vetor args que nós já utilizamos em algum vídeo anterior aí, tá? Então, vamos chamar o pacote os.args. Tá? Vamos importar ele aqui. O VS Code já importou automaticamente. E vamos pegar, então, a posição 1 desse vetor aqui, do vetor args, tá? Do 1 para frente. Então, quando a gente executar o programa e informar o nome do arquivo, esse nome do arquivo vai estar aqui, nessa variável files. Certo? Bom, vamos só testar a leitura, então, né, o teste, né, para ver se esse arquivo existe, se esse arquivo realmente foi informado na linha de comando. Para isso eu utilizo a função len aqui, tá, que retorna o tamanho de uma variável, no caso da variável files. Vamos testar se for zero. Se o tamanho for zero, significa que nenhum arquivo foi lido. Tá? Então, fmt, printf, println, tá? Vamos usar aqui, arquivo não informado. Tá? Vamos colocar assim por enquanto. A gente salva e executa. Go run dup2.go e passa aqui o nome do arquivo, sei lá, arquivo. Deixa eu ver aqui, counts declared but never used. É verdade, nós declaramos a variável count aqui, mas ela nunca foi usada. Vamos comentar ela aqui. E agora sim. Tá, então, foi lido, né? Tem um arquivo, né? Ele não mostrou nenhum erro. Se eu não informar nada, ele vai falar aqui, ó, arquivo não informado. Tá? Então é isso que nós temos até o momento aqui. Vamos apagar isso aqui. Bom, e aí? Se nós temos, então, né, o usuário informou um arquivo, e esse arquivo tem que ser lido. Nós vamos ter que criar uma função aqui para fazer aí vamos dizer assim, a leitura, né,
desses dados. Deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou deixar por enquanto essa mensagem, arquivo não informado, tá? Mas se o arquivo for informado, tá? Vamos usar o bloco else aqui, se o arquivo for informado, caso contrário, então eu vou percorrer esse arquivo, tá? Para me percorrer ele, eu vou utilizar aqui um for, vou utilizar aquele identificador em branco que nós já falamos dele anteriormente, né? O blank identifier, uma variável aqui que vai ser a variável do argumento, que ela vai vir da onde? Vai vir dessa variável files aqui. Tá? Então eu vou utilizar o comando range files. E aí o que eu faço? Né? Aqui agora eu vou receber os valores. Né? Quais valores então que eu vou receber? Primeiro, eu preciso receber o valor da variável arg, né, que está aqui, e jogar ela em alguma variável. Tá? Ou seja, eu vou tentar abrir esse arquivo, tá? Utilizando novamente o pacote OS aqui. Tá? Então observa aqui. F error, 2 pontos igual. Vou abrir então o arquivo, tá? Usando a função open. Tá? Olha aqui, ó, open, né? Função open, ela abre um determinado arquivo para leitura. Né? Se for bem sucedida, né? Se essa abertura for bem sucedida, o método retorna um arquivo que vai ser utilizado para leitura. Certo? E ele já vem com um descritor aqui, né? De modo read-only, tá? Ou seja, é somente leitura. Então o arquivo vai ser aberto aqui em somente leitura. O nome desse arquivo está aqui na variável arg. Tá? Passo aqui arg então. Pode ser que haja algum erro na leitura, né, desse arquivo, por alguma razão. O arquivo está corrompido ou por permissão não conseguiu ler, então eu tenho que tratar esse erro. O erro vai vir aqui nessa variável de erro aqui que nós declaramos. Então, se não tiver erro nenhum, tá? Ou seja, se erro for nulo ou nil, tá? Vamos falar do nil mais para frente, tá? Então, se erro for nulo, né, se o conteúdo aqui for nulo, o que eu faço? Vou imprimir aqui uma mensagem, fmt. Vou utilizar agora a função fprintf. Tá? E vou passar aqui os.standardError, ou seja, eu quero mostrar qual erro que aconteceu. E aqui eu vou passar o nome do programa, né? dup2, né? Houve um erro nesse programa aqui, no dup2. Vou utilizar o %v aqui, mais para frente eu falo o que é ele. /n para quebra de linha. E aqui eu passo o objeto erro, ou a variável erro. Tá? Então, se houver algum erro, nós vamos mostrar essa mensagem. Certo? E aqui continua. Tá? Então, a princípio é isso. E aqui depois eu vou fechar o arquivo. Tá? Então, tentei abrir, deu algum erro. Uso o comando close aqui para fechar. Tá? Vamos testar isso aqui por enquanto. Vamos ver se está funcionando. Então, go run. Salvei aqui o arquivo. Salvei. Go run dup2.go. Não vou passar arquivo nenhum. Arquivo não informado. Beleza. Vou passar um arquivo agora que não existe. Tá? Sei lá, teste.txt. Ó, OpenTest.txt, nenhum arquivo ou diretório foi aberto. Tá? Então ele mostrou aqui a mensagem de erro. Tá? Essa mensagem aqui, ó, do %v, tá? Que vem aqui da variável de erro. Certo? Então, está funcionando. Legal, até aqui o código está ok. Bom, e se o arquivo, né, se eu passei aqui o nome de um arquivo válido, né, o que a gente faz? A gente vai ter que ler esse arquivo. Tá? Para isso, eu vou criar então uma função separada. Tá? Deixa eu... Estou aqui a função main. Tá? Então aqui fora da função main,
eu vou criar uma função aqui, func count lines, tá? Ela vai fazer a contagem da linha, tá? E essa função ela vai receber o nome do arquivo, tá? Ou o arquivo propriamente dito para leitura, né? Que vem aqui do pacote OS, tá? E aí aqui nós vamos passar o ponteiro, tá? Para o arquivo, ou seja, só uma referência. Por isso nós estamos utilizando esse asterisco aqui, tá? Se você ainda não conhece ponteiros, mais na frente nós teremos uma aula só sobre isso. Aqui eu vou declarar um parâmetro do tipo mapa, que chama counts, tá? Que vai receber aqui um mapa com string, né, como sendo a chave, e o valor, como sendo inteiro. Bom, o que eu vou fazer aqui é igual nós fizemos no DUP1, né? Nós temos uma entrada, que eu vou utilizar a função, o pacote aqui buff.io, e a função newScanner. Tá? E aqui eu vou passar o arquivo, tá? Esse arquivo que veio aqui como parâmetro. Peguei a entrada, vou fazer aquele for, né, para percorrer o arquivo, então for input scan, e aqui counts, vamos incrementar, né? Se tiver a chave, ele já incrementa. Ah, mas e se a chave já não existia aqui nesse mapa, né? Não tem problema, tá? Ele vai avaliar isso aqui como zero. Tá? Então, essa instrução aqui funciona. Nós estamos aqui ignorando alguns erros, tá? Que podem acontecer aqui, tá? No input, mas isso a gente vai tratar depois. Voltando para cá, então eu vou passar esse counts aqui como parâmetro. Vou passar ele onde? Eu vou passar ele aqui, ó. Então, se eu conseguir ler o arquivo, vou chamar a função countLines e vou passar OS, a entrada padrão e o mapa, né, o counts, o map, com as palavras. Aqui ele vai ler e vai contar lá dentro do arquivo. Ok? Aqui eu já testei, se der erro, ele trata esse erro aqui, mostra o erro. Bom, se houver um erro aqui, eu preciso... eu posso ainda assim fazer uma contagem, tá? Dos comandos que vieram via terminal, tá? Isso ainda é possível, tá? Então eu passo F aqui e passo o vetor counts, certo? Então isso também é possível de fazer. Tá? Opa, na verdade não. Na verdade o que eu estou fazendo aqui é o seguinte. Se não foi passado nenhum arquivo, né, se o tamanho dele for zero, eu vou chamar aqui essa função e nós vamos ler então a entrada a partir do terminal, né, a partir da linha de comando. Se não, se foi passado o arquivo, nós vamos fazer a leitura desse arquivo, vamos testar ver se a gente teve algum erro ou não, e chama a função countlines para contar então as palavras duplicadas ou repetidas no arquivo. Tá? É isso. Agora aqui, o que nós precisamos fazer também? Nós precisamos mostrar, né? Quais foram aí as palavras duplicadas. Então eu faço um for, vou declarar a variável linha. Tá? Isso aqui tudo nós fizemos lá no dup1.go. Tá? Então, range counts. E agora eu vou pegar quem aqui? Se n, né? Quer dizer, se o n, se a quantidade de palavras repetidas for maior que 1, eu imprimo aqui utilizando fmt print f, e aqui eu vou passar a quantidade, né, o %d, vou passar aqui um tab, barra t aqui, vou colocar um tab, %s para trazer a palavra, e aqui então a variável n
a quantidade e a linha. Basicamente essa é a ideia. Se não tem nada errado aqui no programa, ele deve funcionar. Tá? Então, vamos testar aqui. Não existe o arquivo, perfeito. Não informei nada. Não informei nada, ele está esperando uma leitura. Né? Vamos pegar aqui, teste, teste, olá e Enter. Ctrl D aqui para encerrar. Tá, funcionou, ele contou. A questão é que nós precisamos tratar de novo a string em branco, né? Vamos tratar aqui então se então, if input.text for branco, então break. Tá? Foi isso que nós fizemos aí no DUP 1, tá? Não sei se vocês lembram aqui, ó. Tá? Então se isso aqui foi igual a branco, então break e para com o loop, tá? Só que nós fizemos aqui no lugar errado, ele tem que ser dentro do loop, né? Não fora do loop. Os compiladores está dando um erro ali. Tá aqui, ó. Tá? Salvei. Vamos resolver o problema aqui da formatação novamente. Falta aqui também um /n para quebrar a linha. E agora sim. Vamos lá, teste, teste, olá. Olha lá. Contou 2 vezes o teste. Tá? Olá só uma vez. Vamos testar novamente. Então, olá, olá, teste, teste, teste. Go. Ele contou aqui olá 2 vezes e o teste 3 vezes. E não contou a palavra go. Então nós testamos, né? Go run dup2.go com palavras a partir do teclado, né? Teste, teste, go, Java, Enter. Contou aqui a palavra teste 2 vezes, go 2 vezes e a Java não contou porque só apareceu uma vez, ela não está duplicada. Mas e se a gente tiver isso em arquivo, tá? Então eu criei aqui um arquivo, um teste.txt, em que eu tenho a palavra olá, mundo, 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 olá novamente, banana, banana e uva. Então as palavras repetidas aqui são olá, mundo e banana. Vamos fazer um teste aqui então, passando este arquivo, tá? O arquivo teste.txt. Olha lá, ele contou certinho. O mundo aparece 3 vezes, a palavra olá aparece em 2 vezes, né, em localizações diferentes no arquivo. Banana também aparece 2 vezes e uva, como só apareceu uma vez, ele não contou. Tá? Então, o programa funcionou direitinho. Peço aí que você reveja o vídeo, tá, com mais calma, para você entender aí cada um dos comandos. Tá? E no próximo vídeo nós vamos refinar ainda mais aqui esse programa.